Oiê, eu sou Ana Campbell, fotógrafa, fundadora da Escola de Fotografia Brownie 41, e hoje a gente começa nosso episódio 0, Estúdios Brownie, com Ian Costa, fotógrafo também, tem mais experiência do que eu, e embora eu seja mais velha, né, já denunciei minha idade, não tenho problemas com a Glória Maria. E aqui a ideia é que a gente comece a falar sobre fotografia e apresentar vários temas. Certo, Ian? Certo. Sou Ian Costa, sou fotógrafo, trabalho com publicidade e moda há mais de 20 anos e esse é um podcast sobre fotografia. Eu e a Ana somos amigos há muitos anos, já viemos desenvolvendo essa ideia de falar sobre isso e tinham alguns canais que falavam não só de podcast, canais de YouTube, e a gente percebeu que isso foi morrendo nos últimos tempos. Apesar do crescimento do podcast, o assunto fotografia foi sumindo um pouco. Então, a gente sentiu falta e resolveu estar aqui para falar de fotografia. Exatamente. É um tema que todo mundo gosta. Todo mundo é fotógrafo, né? Hoje em Olha dia, aí todo outra mundo polêmica. é fotógrafo. A gente vai entrar nessa polêmica hoje. Eu prometi pro Ian que eu não ia falar, mas não consegui. Tudo bem. Tudo Já bem. começou com ela. Já comecei. Faz parte. Faz. E a ideia realmente é essa, que a gente troque, traga mundos diferentes da fotografia também, porque é um ambiente muito amplo, né? Como se fosse medicina, você pode fotografar de tudo. E hoje em dia todo mundo precisa de imagem, né? Todo mundo produz imagem, né? Com o celular. E a ideia é essa, trocar. O Ian é de uma área bem diferente da minha, então isso é bem bacana, porque a gente consegue trazer públicos bem ricos, né? Áreas bem distintas. Desde um cara que fotografa caminhão, boi, gado... Sorvete, carro, mundos completamente... Foto para inserir em vídeo, made painting, 3D... NFT... Mundos completamente diferentes, né? Eu sou mais do documental, mais de retrato, mais de comercial. O Ian mais de publicidade. Então, basicamente, o Ian vai trazer os famosos. Não é isso, Aninha. De maneira nenhuma. Tô zoando. E eu vou trazer os famosos da minha área de fotografia, né? Então... que são mais famosos que os da minha, né? Hoje em dia, com as mídias digitais, o pessoal de curso e tem uma galera realmente bem... arte, né? Os caras que estão nos eventos de exposições e tal, eles estão bem badalados hoje. Então, o que mede a fama hoje é muito mais as mídias sociais. Essa galera, acho que às vezes tem mais seguidores e conhecimento, né? É mais difundido do que especificamente fotógrafos famosos do mercado de moda e publicidade. É verdade. É porque eu acho que eu sou um pouco híbrida, né? Eu fiz pós-graduação em fotografia, tinha um lado mais autoral, conceitual, né? Cada um chama de um jeito. Então, conheço bem os dois lados, mas realmente tem uma galera... A minha assistente, por exemplo, ela não conhece algumas pessoas que são mais da antiga, né? Que já estão há mais tempo no mercado. E conhece esses famosos mais recentes que às vezes nem eu conheço, né? Então, são bolhas. Eu fiz uma piada hoje sobre isso. É? Conta aí. Uma menina que nasceu no ano 2000 contou que conheceu o Toquinho, pra tia. E aí ela esperou o Toquinho do violão e era o anão do Pânico, o Toquinho. Meu Deus. Então o mundo muda. É isso. Nossa Senhora. Bom, e a gente tem hoje aqui também na presença onipresente... Tem duas presenças. Tem duas presenças, né? Isso. Tem uma presença aqui na... Tem o onipresente, o Johnny. O Johnny. Que é aqui do Seu Pod, que é onde a gente está gravando esse podcast, que é um super estúdio aqui no Rio de Janeiro, que a gente encontrou, a Ana, na verdade, encontrou, me trouxe aqui, me apresentou. É incrível o espaço deles, assim, estão sendo super parceiros com a gente, na verdade. Inclusive, é bom deixar isso claro. Exatamente. Se você quer fazer um podcast, procura o Seu Pod aqui no Rio de Janeiro, tem nas redes sociais. Barra da vai Tijuca. estar aí, provavelmente a gente vai botar no vídeo, vai aparecer algum momento aí para vocês entrarem na Barra da Tijuca. Fácil acesso, tem estacionamento, pessoal, gente boa pra caramba. Equipamento de primeira, tanto de iluminação quanto de vídeo e áudio, assim, por isso a gente... Tem cafezinho. Tem cafezinho. Aí, o Johnny apareceu. Chegou cafezinho, o Johnny. Água. Eu tô aqui, tava ouvindo. E tem o Rafa também tá aqui dirigindo, pilotando as câmeras e tudo, junto com o Johnny, que é o nosso diretor, que tá em casa hoje com Covid. É isso.
Vocês são convidados, eu sou convidado. Exatamente. Muito Gostou? bom. Eu tava Adorei. preparando essa piada Você vê? aqui. O cara que tem Covid não vem. É um lugar sério, vai. Seguro. Exatamente, nós testamos tudo, desde as pessoas aos equipamentos. Olha, um bom slogan, hein? Ó, slogan. Olha, Seu adorei. pode, não perca. Sensacional. Foi pensado isso? Não. Foi agora. Foi agora. O Johnny é um cara do improviso. Improviso, né? Anos de teatro de improviso, brincadeira. Johnny é ator também. Ih, caraca. É verdade, eu esqueci disso. Tô acostumada a ouvir você falar. O Johnny é sobre apresentador as de podcast também, não é, Johnny? Sou sim, senhor. Falando em vídeo, entendeu? Falando Quem em quer vídeo. falar em vídeo, falando em vídeo neles. Estamos aí Produzido- voltando. Produzido aqui, né, Johnny? Óbvio. Exatamente, produzido na casa do seu pod, que vai ser a casa aí dos Estúdios Brownie. Estúdios Brownie já é o nome do podcast? Vocês fabricam Brownie? Boa, Johnny deu a deixa. Aninha, explica aí, por que Estúdios Brownie? Então, Brownie foi o nome da primeira câmera da Kodak e a escola se chama Escola Brownie, em homenagem a essa câmera, que É uma foi câmera ícone, né? Uma câmera muito famosa. Exatamente. Se você tá na dúvida, Google aí que você vai ver. É uma É. câmera bonita, inclusive. Ela tem um visual... quadradinha. É. E a ideia da Kodak na época era que essa câmera fosse uma câmera que democratizasse a O fotografia. que é Kodak? Nem todo mundo vai saber. Kodak, é verdade. Olha aí, Kodak é o nome de uma marca que no passado foi uma marca mais importante, né, da fotografia, que tinha um slogan que inclusive eu acho que isso se perdura até hoje. Ela dizia que você aperta o botão e que eles faziam o resto, porque na verdade você fazia o clique, você fazia a foto e eles revelavam a foto na época que era com filme, né? Era uma fabricante, basicamente a Kodak era uma fabricante de filme de fotografia, né? Exatamente. Ela produziu alguns hardwarezinhos, mas não era o forte dela. Até era, em algum momento, impressoras e máquinas para revelar foto. Quando a gente começou a ter aqueles albinhos, vocês vão lembrar aí em casa, aqueles primeiros álbuns, quase tudo era da Kodak, né? Então, Isso. a Kodak é uma empresa que faliu. Faliu porque não acreditou na fotografia digital. Na verdade, que ela inventou, tá? Se não me engano, quem fez a primeira câmera... Posso estar falando uma besteira aqui também, mas quem produziu a primeira câmera digital foi um cara que era engenheiro da Kodak. E ele levou para a Kodak isso e a Kodak disse que aquilo nunca ia vingar. Exatamente. E aí, vingou. Se vingou. Mas tem gente que ainda acredita que fotografia é feita com filme, né? Quer dizer, ainda existe essa possibilidade. Tenho dúvidas. Fala mais sobre isso, Ana. Então, ontem eu estava fotografando uma festa infantil e aí o avô da criança veio me perguntar quantos rolos eu tinha levado para fazer a foto. O aniversário. 16 GB. Aí eu pensei, poxa, se eu faço 2.000 fotos numa festa infantil, vamos calcular aí, 36, né? Quantos rolos eu tive que levar, né? Uma mala de rolos. Vou te dizer, fotógrafo profissional, ele comprava a bobina gigante Você e ele tinha fazia os filmes. Aí O filme dele tinha muito mais cliques do que... Na verdade, ele comprava um magazine e comprava uma bobina gigante, tipo de cinema. E aí ele ia numa sala escura e enchia aquela bobina. Aquela bobina cabia mais do que 36. É irado. Na verdade, quem dividiu em 12, 36... foi a Kodak. Foi a Kodak ou outras, Ilford e outras fabricantes. Então, Eu não sabia disso. Normalmente eu já vi na digital já. É porque ficava mais barato. O cara que levava 1 milhão de... Tá, vamos falar uma coisa. Eu sou filho de fotógrafo. Isso, Eu segunda nasci geração. dentro do estúdio de fotografia. Ian já nasceu com a câmera na mão. Exatamente. Então, eu sou filho de fotógrafo, sou irmão de fotógrafo. Minha mãe foi casada depois do meu pai com outro fotógrafo muito importante também. Nossa, é um karma, hein? É um karma. Tô zoando. Eu acho irado. Vacas e câmeras são meu karma. Queria ter nascido numa família de fotógrafos. Sim, Então, eu vivi isso tudo. Na verdade, eu peguei totalmente a transição, né? Eu comecei a fotografar em filme e peguei a transição para a câmera digital. Então, eu sei exatamente como é. E aí, voltando para aquilo, os fotógrafos, para economizar, eles compravam um magazinezão que vinha um rolo gigante de filme, como aquele que entra nas câmeras de cinema, iam para uma sala escura e pegavam os magazines dele e enchiam com a quantidade de cliques que eles precisavam, né? Isso para 35mm, né? E quando que aí era muito mais o caso do meu pai, que fazia publicidade já, então quando
Quando eu nasci, meu pai nem fazia já fazia publicidade, mas ele virou um fotógrafo muito famoso de publicidade depois. E aí você usava filme 120, que aí são filmes profissionais, que você faz o croma, na verdade você não fotografa nem negativo. A gente vai falar sobre tudo isso em muitos episódios. Frente, E quanto, assim, vou fazer uma pergunta de leigo, tá? Daria Fala, pra... leiga. Não, é sério, porque nessa parte de filme não entendo muito. Faz a pergunta. Quando você falou que você enchia a bobina, tinha um limite, por exemplo... Magazine, isso. É um magazine. É como se fosse um tanque de carro. Que, tipo, o carro tem até, sei lá, 22 como litros. quando você comprava. E aí cabiam quantas? Eu não vou lembrar. É porque exatamente como meu pai já usava filme 120, a gente usava muito pouco magazine. Então a gente comprava o magazine pronto. No caso do 35mm. Tá? Eles vinham, a gente ia na loja e comprava. Mas o fotógrafo de evento, que era o cara que levava os magazines 35 para um evento, ele enchia porque ficava muito mais barato. Primeiro que ele reaproveitava o magazine, né? Quando você comprava um magazine novo, então você pagava o magazine, a caixa, o filme. E ele não, o cara tinha um magazinezinho naquela latinha de plástico, não sei se as pessoas vão lembrar disso. Eu acho que não. E aí o cara enchia na sala escura e fazia 1 milhão de fotos, eu não sei quantos, acho que chegava a caber 60. Poses, quantas poses, quantos shots cabiam, acho que até 60. Posso estar falando também de novo, falando alguma besteira. Esse nome pose YouTube é legal e Google também. vai ter a resposta. Esse nome pose é legal também, né? Porque tinha um sentido, né? Não dava para fazer foto com muita velocidade, as pessoas tinham que realmente posar para foto. Isso é bem legal. Você tinha que comprar ISOs mais altos, que aí você conseguia facilitar a sua vida e tal. Era mais difícil a fotografia. Facilitou muito hoje, né? Assim, hoje é bem mais acessível, né? Como eu estava contando, eu comecei no filme e, para você ter ideia, então, o que a gente faz hoje, que é clicar e olhar a foto, o fotógrafo profissional tinha que fazer isso já. E aí ele usava o Polaroid, que também é outra marca famosa, aí todo mundo conhece hoje, porque ela existe até hoje, essa marca. Que hoje é vintage. É que o Polaroid, na verdade, tem uma marca Polaroid, mas outras marcas faziam Polaroid, e fazem, acho que até hoje. A Instax faz. Que é Fuji, né? Então, normalmente a gente usava, inclusive, os da Fuji para câmera. Você tinha uma câmera, um corpo de câmera, que se acoplava um magazine de Polaroid. E aí você fazia uma primeira foto com aquele corpo, era um corpo só para fazer o Polaroid, você testava a luz toda, fazia alguns Polaroids, aí depois que estava pronta a luz, você usava o filme, e aí quando você fotografava profissionalmente, você fotografava em croma, que tem muito menos latitude, né, do que um negativo. O negativo aceita erros e o croma não aceita. O croma ele é transparente, ele é positivo, ele já sai positivo, né? Então ele não tinha... o ISO tinha que estar correto, a velocidade exata, tinha que estar tudo exato, porque você não tinha correção depois na revelação, como você fazia com o negativo. E aí você, então, clicava em Polaroid, via o Polaroid, aprovava o Polaroid, ou com a modelo, ou com o diretor de arte, ou com o dono da marca de roupa, ou, sei lá, com a dona da festa. Não sei qual era. Eu não participei muito desse mundo, né? Meu mundo é mais de fotografia de estúdio e propaganda, né? Então... eu acho que, voltando aqui, que era um mundo muito diferente, assim. Então, eu peguei essa transição e peguei as primeiras câmeras digitais. Assim, eu cheguei... Qual que você fotografou primeiro? Era uma Fuji S alguma coisa. Na verdade, a gente fazia o seguinte, a gente clicava tudo em filme e fazia digital. A gente comprou para o estúdio uma Fuji S2... Por que fotografava nos dois modos? Porque a gente não confiava no digital ainda. Ah, tá. Que louco. O digital não era confiável. Era uma câmera de 6 megapixels, se eu não me engano, interpolado. Então ela fotografava em 3 e aí tinha uma interpolação. Não era full frame. Foi só um teste, na verdade. Tá. E depois disso, a gente trocou... E não dava para usar para marketing, para publicidade, só com 6 megapixels? Não. Dava para algumas coisas. Na época dava. Revista. Menos, porque tudo era impresso, né? Menos. Era mais um teste ali. E a gente usava, na verdade, o equipamento analógico, né? Sim. Johnny, a gente tá falando de megapixel porque para vídeo talvez não faça tanta diferença assim, né? Mas geralmente as pessoas encarnam megapixel. Megapixel não importa em nada. Isso é a maior besteira do mundo. Importa só para impressão, né? Médio também. Muito bem colocado. Muito bem colocado, Ian.
Porque você pode interpolar a imagem como a câmera já fazia. A câmera ela não tinha 6 megapixels. Ou era o contrário, ou ela era 12 megapixels. Eu acho que ela era 6, tá? Eu já interpolei alguns arquivos, mas ficaram ok, assim. Mas o pessoal diz, os mais puristas dizem que não é a melhor situação que você pode... Mas muito mais como é que chama agora? Fugiu a palavra, que é o CCD da câmera hoje, que aí tem vários formatos e tal. Na verdade, a quantidade de camadas de captação é mais importante do que especificamente o tamanho que aquela imagem vai ficar em pixels, entendeu? Entendi. Eu lembro exatamente quando mudou, porque primeiro você tinha 2 camadas ou 3 camadas, depois começou a ter mais. E aí, por exemplo, que é hoje a loucura, as câmeras vão a ISO 120.000. Tô falando besteira, Johnny? Acho que é isso, não é? É isso mesmo. A R6 já as câmeras vão a as câmeras praticamente fotografam e filmam no escuro hoje. Você não precisa ter luz, né? As Sony são sinistras, né? Para vídeo, então. Essa aí que tá aí, por exemplo, a 7S2, se tu tiver um isqueiro acendendo assim no escuro, ela pega, sem ruído. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, hein? Uma coisa legal que pra gente não é nenhuma polêmica, mas pro grande público pode ser uma polêmica. Fala, até onde vai a necessidade de ter megapixels? Porque tem uma certa quantidade que eu sei que o olho humano é capaz de identificar, mas dali para cima, e antigamente a gente tinha a moda de tipo, nossa, são milhões de megapixels, essa aqui é muito melhor. E por quê? A Ana é professora, acho que ela pode responder. Eu vou responder a minha opinião como técnico depois. Mas a Ana, ela tem uma visão... Eu vou dar minha opinião de acadêmica e o Ian dá a opinião dele de vida real mesmo. Não, porque você... Vou sentir para que lado vai o vento e dou minha resposta. Não, porque você trabalha com publicidade. Eu faço cartaz em penas de prédio de 120 coisas... metros que... Exatamente, diferente... Já vou dizer que não tem importância nenhuma. Diferente da minha realidade, né? Então, assim, o que a gente escuta no acadêmico é que a resolução só importa se você for trabalhar em impressão. Porque para digital a gente trabalha com 72 dpi para computador. Tela, tanto, né? Tela. O dpi é mais importante do que o megapixel. E tanto faz se tem uma câmera de 50 megapixels, se é de 12, se é de 20, não interessa, assim. Não faz diferença... O dpi, pessoal, é o tamanho do ponto, tá? É o tamanho que o ponto vai aparecer. Então, por exemplo, no caso de uma empena de prédio, daquelas que você vê colada num prédio lá na Avenida Paulista ou aqui na Rio Branco menos, mas na Presidente Vargas, é um DPI muito baixo. Às vezes até, posso estar também de novo falando, eu não sou técnico nisso, a minha parte é mais... especialista, né? Na impressão, no final, mas assim, às vezes 12 DPI 12. Então, assim, são bolas gigantescas. Quando você chega perto é um borrão, mas de longe você consegue enxergar a imagem. Depende da distância que você vai ver a imagem. Sim. Isso é o que mais importa. E o que se falava antigamente, né, quando eu comecei a estudar fotografia, 11 anos atrás, é que a galera que trabalhava com publicidade, com marketing, precisava trabalhar até com essas câmeras de médio formato, que eram câmeras com resoluções maiores, justamente porque trabalhava com propaganda, tinha que ter banner, tinha que ter outdoor, e que precisava de um arquivo com mais megapixel para poder entregar esse arquivo para impressão. O principal problema eram os outdoors normais, aqueles que você passava do lado. Porque quando é em pena de prédio, você diminui muito, então você não tinha tanto problema, porque o pixel, né, o borrão ficava desse tamanho e você, de longe, enxergava aquela imagem como... Hoje em dia você deve ver aí no TikTok, tem um monte daquelas coisas que você o cara vai fazendo, vai se afastando e forma uma imagem. Basicamente é isso, né? De perto é um Monet, uma coisa borrada, e de longe você consegue enxergar alguma coisa. E hoje em dia tem celular com 108 megapixels. Mas isso é marketing, né? Eu acho, assim, por exemplo. Você vê o iPhone, que é o melhor telefone para fotografar ainda. E ele não tem isso tudo. Não sei se é o melhor para fotografar, mas ele é o telefone que melhor converge, né, as imagens para as mídias sociais. Isso também não tem a ver só com a câmera dele, tem a ver com o sistema, tem outras coisas que interferem. Então, DPI importa mais e o megapixel importa menos, ou o sistema do telefone importa mais do que a quantidade de megapixel. É uma pergunta complexa, Johnny. Assim, o que a gente pode te dizer é que para as câmeras profissionais hoje, que a gente chama de full frame, que são câmeras que têm um formato de 35mm, né, originário das câmeras de filme,
Isso. Por isso que elas chamam full frame, né? Porque era muito caro você fazer uma câmera digital com 35mm. Então, eles criaram umas mais baratas, que a gente chama de cropadas ou de APS-C, que são as câmeras de entrada ou as semi-profissionais. E as full frames é porque tem esses 35mm aí, originário da câmera de filme. Então, essas, em geral, você tem câmeras com 20, 22 megapixels, 24, ou então as mais novas agora que estão fazendo vídeo 4K, tipo a R5 da Canon, que tem 50 megapixels. Elas vão até mais ou menos 50 megapixels. A média, assim, entre 50 e poucos megapixels são as maiores. Isso. Que as mais caras, as tops de linha, assim. As intermediárias estão entre 20 e 24. E se você quiser mais megapixels, você compra um celular da Xiaomi, assim, que tem 108. Existe aí, de novo, mais específico ainda para os fotógrafos ou de publicidade, ou de coisas, você tem os backs digitais, que aí vão no formato, que é o grande formato. Que é o médio formato. Que é parecido com aquele filme 120 que eu estava falando, é o médio formato. Aqui são as Hasselblad, que eu fui conhecer recentemente. Eu não conhecia nenhuma. Você vê como é que são os mundos diferentes, né? O Ian cresceu do lado de uma, brincava com ela, jogava na água. Brincadeira, não fazia isso, não. Já sofreu algum acidente com as câmeras. Sim. Mas tinha muita proximidade com isso e eu fui conhecer agora, velha já. Eu fotografei em 4x5. Filme 4x5. Aquela que a gente filmou bonitona, né? Uma câmera de lambe-lambe. Aquela clássica que você vê que tem um fole. Maravilhosa. E tal. Eu usei isso, cheguei a usar essas câmeras algumas vezes, inclusive em campanhas publicitárias. É uma câmera específica, tal. Ela tem motivos específicos para você usar ela, que hoje em dia estão perdendo um pouco o sentido. Então, assim, basicamente, que é uma dúvida aí geral, o digital tomou conta já, e quem diz que filme ainda como o senhor do evento que você fotografou, que foi te perguntar quantos magazines, quantos filmes. Rolos, bonitinho. Isso acabou já, né? Profissionalmente, pode ser uma escolha para um artista. Eu acho que talvez alguns fotógrafos em arte, e aí tem muito mais a ver com a descrição do trabalho dele, o processo criativo, tal, que usa em filme. E aí tem fotógrafos famosos de arte que ainda usam 4x5, médio formato, 35, ou até pinhole. Aí você vai ter milhões de maneiras de fotografar analogicamente, que ainda são utilizadas para arte. Mas eu acho que para o mercado profissional acabou, né? Hoje em dia, aí a Ana, que trabalha com vários tipos de fotógrafos... comercial mesmo, a galera usa câmera digital, né? A fotografia comercial. Tem e jeito. O celular, Ana? As pessoas estão usando comercialmente? Tem. Isso é uma polêmica, né? Mentira. Tem gente já usando... Mentira. Não, já tem gente há muito tempo já. É porque, Johnny, rolou uma polêmica. A Ana queria falar dessa polêmica, eu acho importante, então. Conta aí, Ana. Pode falar, cita os nomes e vamos lá. Tá, é que a gente tava pensando no que a gente ia usar aqui de apresentação, né, pro primeiro episódio. E aí eu falei com o Ian que, além de todos os temas que a gente quer abordar, uma das coisas que é importante a gente falar também são das polêmicas, até para a gente se posicionar sobre algumas questões ou esclarecer outras questões. E a polêmica que está rolando agora é a do Sebastião Salgado, porque ele está com uma exposição aqui no Rio, né, no mar, chamada Amazônia. Inclusive, vai assistir, vai ver, porque vale a pena. Eu não fui ainda, a Ana já foi. Eu fui no primeiro dia, tá lindo, assim, espetacular. Salgado, gente, não tem como não ser lindo, não tem como não ser lindo. E para quem gosta de retrato, para quem gosta de paisagem, para quem nunca viu uma fotografia impressa em tamanhos gigantes, assim, vale muito a pena ver, assim, tá bem bonita. E é uma exposição longa, assim, vale a pena. Fora que o mar já é um museu super moderno, né? Que tem várias exposições incríveis lá. É um passeio bacana. Então, ele falou agora, recentemente, né, que ele não considerava fotografia feita por celular. E aí um amigo, o Johnny estava perguntando se a gente era geek, né? Se a gente gostava dessas... Geek. E aí eu falei... Claramente ela não é geek. Não sou, né? Mas só eu gosto de várias coisas de fotografia, né? Então a gente acaba ficando preso nesses temas. Você é geek de fotografia. De fotografia. Total.
E aí eles me mandou um vídeo do Sebastião falando sobre isso, né? Dessa nova entrevista. E eu falei, pô, mas você é velho. Porque ele já falou isso numa entrevista do Bial. Depois ele desmentiu o que ele falou. Então, às vezes, fica meio parecendo que é uma estratégia de marketing para chamar atenção, né? Pro nome dele. E divulgar mais a... Não sei se foi isso, tá? Ou realmente ele voltou atrás e realmente ele pensa assim. Só sei que, na minha opinião, existe sim fotografia, trabalhos realizados com o celular. E aí depende da pessoa que executa, né? Você pode ter só o seu registro, pegar o celular e fazer uma foto aleatória só para registrar, né? Alguma coisa de família. Ou você pode usar realmente o celular para trabalho. Eu já vi algumas pessoas... eu acho até um pouco... Assim, eu não tenho coragem de fazer um casamento, por exemplo, com o celular. Mas eu já vi pessoas fazendo casamento com o celular. E aí, por que eu acho que a gente tem que pesar, assim, colocar... Calma, não é nem 8 nem 80, né? Tem pessoas que fazem fotografia com celular para mídia, por exemplo. O Cezinha, que tem um Instagram, um dos mais antigos, né? Um dos brasileiros mais antigos no Instagram, que tem um Instagram muito bacana. Ele coloca lá que é 99%... Você sabe o Instagram dele? Sei. Qual é? Cezinha. @Cezinha? Eu acho que é @Cezinha. Tudo bem, só pra Vou galera confirmar saber. aqui. Ele, por exemplo, ele faz propaganda para Adidas e para outras marcas grandes e ele usa quase que 90% de celular. Ah, não, não vou conseguir, gente. Estou no modo avião. A gente tá no modo avião por enquanto. Mas dá uma procurada em Cezinha Ovale, que é o sobrenome dele, que ele só trabalha com isso. Aí ele faz também com câmera? Faz. Ele trabalha para grandes marcas, grandes artistas... Desculpa. E fotografa shows, eventos, assim. Ele vai usar, eventualmente, câmeras digitais. Mas ele é contratado hoje para muitos trabalhos com um celular. Com o celular. Eu acho assim, fotografia com celular, ela é fotografia. Tem uma câmera ali, tendo uma câmera é fotografia. Uhum. A mídia pouco importa, certo? Certo. O Sebastião Salgado é um cara de arte e tal. Também acredito que dê para fazer arte com o celular, tá? Essa é a minha opinião. Inclusive, já tem gente vendendo NFT, né? Tem um outro tema que a gente vai explicar com calma. Mas aí é uma coisa... Eu tô falando assim, eu fiz eu tenho uma coleção? Uma coleção, que é aquela coleção, a Bilobit, que eu já tive... Né, a Ana chegou a conhecer há uns anos atrás. Ela é toda feita em viagem com celular. E é uma coleção de fotos. Uhum. Para mim, eu sou um fotógrafo profissional, funciona. Agora, ela é feita com celular. Ela tem... Inclusive, agora você lembrou, a gente estava falando do prêmio Conrado Wessel, que é um prêmio de fotografia, um dos maiores. Famoso, é o maior do Brasil. É o maior do Brasil, né? De valor, com certeza. Sempre foi. Ele ficou anos fora do ar e voltou esse ano. Exatamente. Então, o Conrado Wessel, de 2015, premiou um fotógrafo que fez um trabalho com fotografia de celular. Que é o Luiz Baltar, que é um fotógrafo do Rio de Janeiro, incrível, fotógrafo famoso, documental. E ele ganhou o prêmio concorrendo com vários fotógrafos famosos, né, já super reconhecidos, fazendo um trabalho com fotografia de celular. Ele é formado em Belas Artes pela UFRJ. Aí. Ele viajava da casa dele até Botafogo. Nesse trajeto de ônibus, ele fez esse trabalho. Óbvio que tem uma intervenção, ele fez paisagens inventadas, né? Mas é um trabalho incrível e você não diz que tem foi uma feito... construção da imagem, né? Não é só uma captação, não é só um registro. Exatamente. Eu acho que a questão é essa, não interessa o equipamento. Você pode fazer com pinhole, né? Você pode fazer com... A gente já falou 2 vezes em pinhole. O que é pinhole, Ana? Pinhole é uma, não sei se chama técnica, mas é uma forma de você criar... É uma câmera. É uma câmera, só que você cria... Rudimentar. Você cria manualmente, né? Inclusive tem um projeto na Maré, muito bacana, de pinhole, de uma ONG, onde eles ensinam as crianças a fotografar com pinhole. Eles pegam uma latinha, sabe latinha de leite ninho? Pinhole, basicamente... Coloca o filme ali dentro. É uma caixa escura. Com um furo. E esse furo, capta você coloca um filme atrás, um filme negativo atrás, e você escolhe um tempo para deixar... Você abre aquele buraco... micro, às vezes até pode ser um furo de alfinete de prego, de prego, depende do que você... Tem várias maneiras de fazer, existe até para comprar também pinhole, existem máquinas pinholes e tudo, mas é uma técnica de fotografia rudimentar.
você não usa quase nada. É uma caixa com o filme, filme no fundo e você abre aquela portinha da luz e aquele filme vai captar a imagem com uma quantidade de tempo grande. Normalmente são imagens de longa exposição. Normalmente não, são imagens de longa exposição. E ela fica um pouquinho borrada, ela tem um clima ali e tal. Na verdade, você pode fazer, inclusive, isso sem o filme, né? Você pode fazer com o celular em casa. Pode cobrir todas... Eu já fiz isso na pandemia. Não tinha nada para fazer, né? Bem à toa mesmo. Então, eu fui simular a câmera escura, né? Então, eu fechei toda a minha janela com papel alumínio, deixei só um buraquinho, e aí a luz projetou na parede. Minha parede do quarto é branca. A imagem vem de cabeça para baixo, né? Porque não tem o espelho ali da câmera para botar a imagem certinha do jeito como a gente vê. E aí, cliquei com o celular. Tá no meu Instagram. Você fez longa exposição com o celular? Você tem um aplicativo para fazer? Ou você... Não. Ele só projetou a imem da rua. Da rua ali. Aí a única coisa que eu tinha que fazer era testar o horário. Porque... fotografia de pinhole tem isso. Você precisa... Tem uma técnica específica de como você captar aquela imagem, né? Você tem uma experimentação, né? Exatamente. Você vai ter que identificar. É como se faz também com fotografia de baixa velocidade. Você tem que experimentar para entender que aquela quantidade de luz que está entrando, naquele horário, se você está fazendo de noite, de dia, qual é a velocidade que você vai trabalhar para fazer aquelas fotos que todo mundo gosta, que é o que a gente não enxerga, né? Que são as fotos onde tem o rastro, né, de um movimento. Rastro de luz, que é o rastro de luz, ou então... Muito comum com carro. Exatamente. Em geral, aqueles carros passando que ficam aqueles riscos, é muito comum fazer. Isso, também tem muito... Ou light painting também, aí... Que é o desenhar com a luz. Você desenha com a luz, você pode pegar uma lanterna, ou existem, inclusive, equipamentos de light painting específicos e tal. Exatamente. Então, basicamente, fotografia independe do aparelho que você usa. O que vai fazer a diferença é o seu olhar, a sua criatividade, a sua bagagem, o que você traz, o que você quer transmitir, né? Então, usando esse gancho aí, bagagem, o que querem transmitir. O que a gente vai transmitir aqui nesse podcast, Ana? Qual é a ideia específica do podcast? Porque hoje estou só eu e você aqui, mas a nossa ideia é... A nossa ideia é instruir as pessoas, né? Discutir fotografia, trazer atualidades, falar sobre temas que estão começando a aparecer e que algumas pessoas ainda têm uma certa resistência, como existia antigamente para fotografia digital, como é o NFT. NFT, megapixel, celular. Coisas que ainda geram algum desconforto. A ideia é que a gente tenha um episódio só para equipamento, para a gente apresentar os equipamentos novos, as novidades, tanto de luz como câmera, lentes, todos os periféricos que a gente possa usar para fotografia ou para vídeo também, porque hoje em dia estão muito mais conectados e cada vez mais se fala em fotografia e vídeo junto. A ideia é trazer convidados de vários ramos. É a principal ideia, né? Assim, a gente vai acabar trazendo aqui para falar com vocês fotógrafos de todas as áreas. Tem uma coisa que eu e a Ana, a gente foi descobrindo, na verdade eu sempre soube, a Ana também, mas você vai descobrindo, existe fotografia de tudo, gente. Exatamente. Tudo se fotografa. Tudo precisa de fotografia, inclusive. Ainda mais no mundo de hoje. Então, assim, a gente discutindo, você conhece fotógrafo de quê? Então, assim, eu conheço fotógrafo de garrafa de vinho. O cara trabalha dentro de uma empresa que vende garrafas de vinho e o cara só faz garrafa de vinho. O cara tem um estúdio dentro da empresa, que é essas que você recebe a caixa de vinho em casa, então chega um produto novo, o cara tem que fotografar aquilo para entrar no catálogo da loja. Um exemplo, o cara só faz isso. O cara é um fotógrafo de garrafa de vinho. Eu conheço outro fotógrafo de vacas para leilão. O cara viaja o Brasil fazendo vacas para leilão. Quero conhecer esse moço. A gente é uma das pessoas que a gente... Existe mais de um, na verdade, mas eu conheço o principal deles. Que deve vir aqui. A gente vai tentar trazer essas pessoas. Tem fotógrafo de sorvete. Tem um cara que tem um estúdio resfriado para o sorvete não derreter. Porque imagina você fotografar um sorvete. Quantos sorvetes você vai precisar? Né? Você tem que produzir aquela imagem publicitária de sorvete, então... Tem fotógrafo especialista em splash, que é aquela técnica Esse é nosso amigo. É seu amigo, né? Esse eu também, né? Você conhece ele. Não, eu conheço ele que assistiu... Um fotógrafo que foi presidente da Abrafoto, até numa outra entrevista que eu fiz com a Ana no passado, a gente falou dele. Ele é um fofíssimo, mas não sou próximo. Tony Genérico. Foi presidente da Abrafoto, a Associação Brasileira de Fotógrafos.
trabalhou em Nova York num super estúdio. Quando eu conheci ele tinha um super estúdio em Nova York. E ele é especialista em splash, que é uma técnica específica. Quando você vê foto de cereal, de café, aquela coisa, tem todo um... De iogurte, tem sempre hoje em dia tem muito no TikTok, Instagram, você vê muito, mas vê muito de vídeo, né? De propaganda de vídeo. Tem fotógrafo de comida, isso aí hoje está bem difundido. Sim. Tem fotógrafo de carro e caminhão. Tem de estilo para cinema. Fotógrafo de cena, de cinema. Tem fotógrafo de show. O meu padrasto que eu comentei aqui, o Lívio Campos, foi um fotógrafo muito famoso no Brasil de show, de beira de palco, de canto de palco, de capa de disco. Ele era, ou seja, tem fotografia, cara, de tudo. De fábrica. Cara que só fotografa show de fábrica. Tem fotografia de helicóptero, né? Hoje o drone mudou muito, inclusive para vídeo também, facilitou muito isso. Mas tinha uma galera específica em fotografar, você tinha que ficar pendurado do lado de fora. Eu cheguei a fazer esse tipo de fotografia. Tem fotografia de ambiente, de arquitetura. Arquitetura. Inclusive, tinham lentes que eram específicas. Ainda tem, né? Ainda tem lentes. Mas são caras, né? E hoje em dia tem software que já dá para dar uma melhorada facilitou nisso, o trabalho. A gente voltando aí de novo, a tecnologia facilitou muito. Então, o digital não é ruim para o mercado. Tem fotografia de tudo. Então, a nossa ideia é chamar esses fotógrafos aqui para discutir a fotografia, a carreira deles, como eles se inseriram no mercado, que equipamentos eles usam, qual é a visão deles do futuro desses mercados e da fotografia em geral. Exatamente. E são muitos fotógrafos que a gente tem contato, porque eu venho de um mercado e a Ana vem de outro. E a Ana também tem uma história na fotografia, eu tenho uma história na fotografia, vim de uma família de fotógrafos. Meu pai é um fotógrafo famoso de publicidade chamado Aderi Costa. Que eu queria que ele viesse. Pode ser que ele Vamos seja deixar o convite aqui. Ele é um cara mais tímido, mas ele é um cara que... E meu pai, ele construiu um estúdio muito grande para alugar para outros fotógrafos. Ele descobriu no meio da carreira que o espaço que ele precisava ficava ocioso muitas vezes. Então, isso já existia lá fora. Na verdade, é uma cópia de modelos internacionais, principalmente Nova York, Los Angeles, alguns lugares da Europa tinham, onde você alugava o estúdio. E aí ele construiu um primeiro estúdio para isso, depois um estúdio maior, que hoje é o Estúdio do Cais, é um estúdio bem grande aqui, é o maior estúdio de fotografia da América Latina, são vários estúdios de fotografia dentro. Então eu convivi na minha vida, e aí desde criança, com ele e com outros fotógrafos, fiz assistência para fotógrafos internacionais, por trabalhar nesse local, muitos anos. E então a gente tem um conhecimento de fotografia que se completa. Eu e a Ana conhecemos pessoas do mercado, de áreas diferentes. A gente pensa em trazer também não só fotógrafos, depois que a gente falar com a maior parte a gente achar que tenha falado, começar a trazer modelos, maquiadores, manipuladores de imagem, cara de 3D e CGI, que hoje em dia é muito importante na fotografia de propaganda, e outras, né, diretores de arte, diretores de objeto, por exemplo, fotografia de comida. Diretor de fotografia. Diretor de fotografia, que é um fotógrafo para vídeo, né? O cara que faz a parte da foto do vídeo ali, a iluminação, o ângulo, ele tem uma visão um pouco mais técnica dessa área, né? A gente pode convidar também mais técnicos, tipo o Clício. Isso que eu ia falar. Tem fotógrafos muito técnicos, mas, por exemplo, a fotografia de comida é uma fotografia, óbvio, que existem fotógrafos que já dominam essa técnica, mas a produtora de alimento, que é, no caso a produtora que eu estou falando, que é muito famosa, faz toda a diferença na foto. Quem faz, a foto de comida, ela tem técnicas muito específicas e... Por exemplo, passar um óleo de cozinha no bife antes, ou um óleo de carro. O óleo de carro usado dá um brilho. Aquela fotografia, quando você vê um hambúrguer do McDonald's, normalmente quase nada daquilo é comestível. Isso é uma das outras polêmicas da fotografia. A fotografia engana muito, né? Assim, para ficar bonito na foto, não necessariamente é o que é o real. Você precisa... Não, e algumas enganam sem a pretensão de enganar, assim, de gerar uma... Não estou falando negativamente, não estou falando de maneira... Sem a polêmica geral do porque senão não fica bonito, não fica para foto... Você tem que pensar que a foto é um instante congelado, né? E é diferente do que a gente vê aqui se mexendo e tal. Então, um instante congelado, para aquilo ficar atraente, tem muita técnica envolvida. Sim. Não, e para comida até faz sentido você ter quer dizer, para comida não, mas para qualquer tipo de fotografia faz sentido você ter essa preocupação com estética. Mas tem algumas questões que às vezes não tem nada a ver com a estética e sim com o equipamento. Por exemplo, algumas lentes geram uma certa distorção. Isso. E eu não fotografo ambiente, mas tenho vários amigos que fotografam hotéis. Bastante ambiente.
apartamentos. Aí tem sempre alguém que fala assim, poxa, ilusão, né? A propaganda enganosa daquela empresa, porque o hotel parecia muito maior, o quarto parecia maior, a cama parecia gigante. Isso acontece, é a lente, gente. Às vezes... isso aí acontece. Isso virou muito fotógrafo usava uma lente muito grande angular para aparecer mas às vezes não tem jeito, né, Ian? Tem lugares que você precisa... porque tem lugares que são muito pequenos e você vai precisar de uma lente muito, muito grande angular e aí também falta um pouco de cuidado de você depois no Lightroom ou no Photoshop ou, sei lá... e tem algumas regras... Corrigir aquilo para não ficar tão... Você consegue corrigir, trazer aquilo para uma realidade um pouco, mas aí mas tem algumas regras também. Por exemplo, tem um amigo que é o Luiz, que ele é a pessoa das regras, eu não sou tão bom nisso. Não. Regras, assim, das empresas, por exemplo. Tá. O Airbnb, ele tem uns quesitos que você tem que cumprir para entregar. Então, se você vai ser fotógrafo de ambientes para o Airbnb, você tem algumas coisas que você é obrigado... Tem a cartilha do Airbnb. Você é obrigado a fazer. Então, uma das obrigações é você tem que fazer a foto... Dos cantos. Dos cantos e uma de frente para a cama. Sim. Então, se, por exemplo, eu tenho uma cama aqui e aqui eu só tenho esse pedacinho de recuo, se vira, meu irmão. Você vai usar uma grande angular, que é quase uma fisheye. Tem uma 1635 para fazer isso. E aí a cama vai ficar gigante, não tem jeito. E é isso, você tem que cumprir... Mas você corrige um pouco, você consegue corrigir um pouco. Mas ainda fica bem grande. Fica bem grande, com certeza. Isso acontece em todas as áreas, tá? Sei lá, por exemplo, eu já vi estúdio para fábrica de ônibus. E aí você também tem todas as... Imagina, um ônibus é um negócio gigantesco. Uhum. Você não tem como fazer um estúdio com 1.000 metros de profundidade, 100 metros de profundidade. Então você tem todas... O contrário também acontece, né? Assim, menos, porque na verdade a tela ela vai deixando tudo mais reto e mais bonito, a tela aproxima os planos, né? Ela aproxima os planos e corrige. Então, assim, tem muita coisa para ser dita aí, muita coisa para ser... É isso que a gente queria dizer, né? Tem muita coisa para ser discutida, tem muita coisa interessante que ninguém faz ideia dentro da fotografia, inclusive profissionais. Eu não entendo de umas áreas, a Ana não entende de outras áreas. A gente vai aprender muita coisa aqui. Pessoas que a gente vai trazer aqui vão conseguir explicar e contar curiosidades. E fotografia não é só clicar, né? Tem toda uma preparação, você tem a pré-foto, você tem o pós da foto, as pessoas esquecem muito disso também, né? Quando o cara quer ser fotógrafo, que normalmente acho que é o público desse podcast, ou o cara que se interessa por fotografia e quer tirar foto do filho, da flor, do passarinho, do nada. O cara pode tirar foto do que ele quiser, do cachorro dele, e quer melhorar aquilo. Sim. Existe muita nuance ali, uma preparação para aquela foto ficar boa. Então, muita gente reclama, né? Pô, mas minhas fotos não ficam boas. Às vezes o problema está só na edição, né? No tratamento. Ou no pré, né? Ou na pós. Principalmente no pré, eu acho. Você tem uma boa luz, você está num bom momento, pensar num bom no lugar, ângulo. você pensar antes, você procurar referência, né? Publicidade tem muito isso, e moda também. Você, antes de fazer uma campanha, ou um lookbook, ou um catálogo, hoje em dia quase não tem catálogo, mas é um outdoor de uma campanha e tal, você busca muita referência. Você está, mais ou menos, você já sabe as poses que vão ser feitas, o fundo, o ângulo, a posição da câmera, isso está tudo já discutido antes, assim. Sim. A pré da fotografia é muito importante, né? Você me lembrou agora uma coisa, a gente fez tem um amigo que é de retratos também, e ele fotografa muito sensual. E a gente fez, antes da pandemia, a gente fez um workshop chamado Dueto, né? Porque éramos dois. E a gente foi escolher um lugar para poder fazer essa sessão. Tinha que ser um espaço, uma casa ou uma pousada, por causa dessa fotografia sensual também que ia ter, para ser mais reservado para os modelos, né? E a gente alugou uma casa em Santa Teresa. E aí a gente foi ver a casa, uma casa antiga, essas casas de Airbnb, né? Cada quarto tinha uma cor. E a gente falou, lascou. Aí a gente ficou pensando, falou, não, beleza. A gente foi na Renner, aí compramos os looks das modelos que combinava com cada ambiente. Então, tipo, aquela modelo ali que vai usar aquela roupa tem que ficar naquele quarto. E aí a galera foi pro workshop, né? A gente fez o curso, eles tinham a prática e a ideia era que eles gerassem portfólio também, né? Uhum. E aí, quando eles saíram, eles falaram, nossa, as fotos ficaram tão legais aqui que eu não consigo fazer isso
quando eu tô sozinha, sabe? Porque não se prepara. Aí eu falei, pois é, gente, só que a gente pensou na locação, a gente visitou a locação, a gente escolheu os modelos, a gente escolheu os looks, a gente viu tudo que combinava, a gente dirigiu os modelos para as poses, então é óbvio que vai ficar um resultado diferente do que você sair e fazer assim, né? Pode ser que dê bom, mas pode ser que dê muito ruim também, né? Fotografia, cara, tinha uma coisa que falava no passado aí, eu não sei se ainda funciona assim, porque o digital deve ter quebrado essa regra, mas um fotógrafo profissional, eu já te falei esse número, acertava 10% das fotos. Então, você ia fazer uma sessão de foto, 10% dos cliques eram usáveis, não eram os escolhidos. Uhum. Então, 90% era lixo. Por isso que o fotógrafo levava 200 mil magazines e tal. Então, a maior parte do trabalho vai para o lixo. Um fotógrafo profissional acertava 10% disso. Você imagina, é muito pouco. É muito pouco. Por isso que o cara que não é profissional ou um fotógrafo iniciante... É meio frustrante, né? O início da fotografia, né? Assim, você que é professora, é difícil você romper essa barreira, cara. Eu nunca tive aula de fotografia, tá? Apesar do meu pai ser fotógrafo, ele nunca me ensinou fotografia. Foi, como eu te contei já, foi por osmose. Eu vim aprendendo fazendo, e vendo ele fazer, e vendo outros fotógrafos fazer, porque ele alugava os espaços. Então, assim, eu fiz assistência... E eu lembro quando eu comecei a fotografar lá com uns 16 para 17 anos, que eu fiz os primeiros ensaios, sai tudo errado, cara. Normal, gente. E no meu caso, que eu já fazia moda, eu já comecei fazendo moda, meu primeiro ensaio profissional foi um ensaio de moda para a revista Desfile, da extinta Manchete. Caraca. Uma revista de moda, existia uma revista de moda antiga no Brasil, da Manchete. Que Manchete é muito velha. Editora Manchete, que tinha a revista, o canal de televisão Manchete, e tinha essa revista Desfile. E eu fiz um ensaio que, na verdade, com um diretor era o diretor da revista, o Marco Antônio Ferraz, que é meu amigo até hoje, faz coisas comigo até hoje. E ele me deu essa oportunidade. Ele me convidou, ele viu que eu estava tentando clicar ali e tal, não tinha muita oportunidade, apesar de já estar inserido. Aí ele falou, não, tá na hora do Ian fazer alguma coisa, assim, que apareça. E aí me botou para fazer esse ensaio. Quantos anos você tinha? 17, eu acho. Nossa, muito novinho. Em filme ainda e tal. E aí eu fiz esse ensaio e, cara, eu vou te falar assim, eu lembro hoje, era um ensaio a modelo, tava num carro antigo, clássico ensaio de fotografia, num lugar sujo, feio, uma mulher bonita num carro legal. Super funciona, tá? Funciona até hoje. Eu falei, super fotografia funciona. Tem coisas que são... E eu lembro que hoje, se eu falar, por exemplo, eu sei vários erros. Eu usei um flash assim de cima e tal, numa girafa. Eu tinha acesso a equipamento já, que era um diferencial. E aí eu fiz, né? Você queria usar, queria aparecer ali, fazer o mise-en-scène. E o flash aparece no capô do carro. Nossa. Um erro grave. Imagina as pessoas vendo aquilo. Não, as fotos que foram para a revista, isso era menos visível, mas assim, muitas das fotos aparecia o flash no carro, assim, um brancão, ou algumas até um braço da girafa e tal. E nessa época você não tinha tanto... Tinha Photoshop já, porque você digitalizava a foto depois no scanner. Então você revelava. Eu tinha, como contei, meu pai é fotógrafo e era um fotógrafo de publicidade, já tinha todos os equipamentos à mão. E isso foi um diferencial para mim. Realmente eu tive essa sorte, não é todo mundo que tem. Então eu fotografava em filme, revelava numa máquina que tinha no estúdio, em croma. Na verdade, não, acho que o meu eu fiz esse primeiro eu fiz em negativo, porque eu precisava ter essa latitude do erro ali. Aí revelamos, aí da revelação a gente fazia um contato, que era imprimir as fotos numa folha de papel ali, imprimir não, né? Revelar elas no tamanho original do magazine, era em médio formato no meu caso. Ou seja, o primeiro ensaio já em médio formato. Chique você, hein? Tive de novo essa sorte, e aí escolhia naquele contato qual eram, cortava do filme. Tinha lupinha? Tinha lupinha, clássico. Mesa de luz, muito. Fiz e lápisezinho colorido de cera para marcar as fotos. E aí, isso eu vivi muito. Isso eu vi meu pai fazer. A minha infância era isso. Era chegar em casa. Ser filho de fotógrafo não é fácil. Vou te falar. Um fotógrafo de publicidade, o cara passa... Meu pai passava madrugadas fazendo isso. E era isso depois em casa, na hora que eu estava com ele, era escolhendo aquelas fotos ali no contato e tal. Tem um livro famoso da Magnum sobre isso, chamado Contact Sheet. Contact Sheet, exatamente. Caríssimo, inclusive. Inclusive, acho que o nome tem um aplicativo da Canon, que é o Contact Sheet, né? Que é exatamente uma mesa de luz de foto. Uma dúvida, você já fotografou óculos?
Já. E aí, qual é a regra do negócio? Pode ter aquele... Depende do cliente. Ah, tá. Hoje em dia usa-se muito o reflexo, né? Parece. Antigamente a gente fazia como se faz carro. A gente usava um pano preto e a lente da câmera só que ficava. Só escondidinha, tá. Você ficava atrás de um pano preto. Pra não dar o reflexo. Pra não dar o reflexo. Ou branco, aí você usava um butterfly ali com furo, né? Que não é um butterfly, mas é um fundo. Ao contrário, né? Na frente da foto para ter um reflexo liso na câmera. E aí você podia, o cara mais criativo usava colorido, azul, escuro, fazia uma coisa meio... ou muitas vezes o reflexo da luz ali, como hoje quase todo mundo usa, virou... hoje em dia Outra tem foto muito. difícil também era a foto de relógio, né? Que você tinha todo um... que também tem muito. reflexo. Essa tem uma pose específica, tem um horário. Vocês reparem, tem um horário específico. Tem sempre um horário. Se não me engano, é 10 horas. Eu não faço há muitos anos relógio, graças a Deus. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tudo que reflete, cara. Tudo Dá que trabalho. tem brilho. Produto que tem brilho. Garrafas também. Fotógrafos, não comecem fazendo produtos com brilho. Mentira. Comecem, mas saibam já que começa difícil. logo pelo difícil. É o mais difícil da fotografia. Mentira. Tem coisas também tão difíceis quanto, mas é uma das áreas mais difíceis. Então, tudo que tem reflexo, brilho, copo, produto que tem brilho, cara, vai te ferrar. Importante dizer que todo fotógrafo é maluco, né? A gente começa a estudar luz, pose, ângulo, aí a gente começa a olhar algumas coisas assim, e às vezes acham, por isso que às vezes as pessoas achavam que brownie vinha de bolinho e que estava relacionado com maconha, achava que era isso, né? Porque a gente não bate muito bem das ideias, porque a gente começa a estudar isso e vicia, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar... As regras são feitas para ser quebradas. Não, eu sei, mas... Principalmente na fotografia, você pode quebrar todas as regras. Sim. Mas você depende do resultado que você quer, né? Sim, mas no início você fica muito viciado nas coisas, né? E eu lembro quando eu comecei a estudar fotografia, eu pegava ônibus em Botafogo e tinha... No ponto de ônibus tinha aquele totem que é com backlight. Um backlight grandão, assim. Tudo bem, eu sou pequena, mas é bem maior do que eu. E eu sempre ficava olhando as fotos ali. Aí tinha uma vez que eles colocaram uma foto de uma modelo, e aí eu queria ver qual era a luz que tinha, porque reflete no olho, né? É assim que o fotógrafo descobre a luz do fotógrafo. E aí eu ficava olhando, chegava muito pertinho. Aí um dia eu sempre pegava o mesmo ônibus, aí o motorista perguntou: que tanto que você fica grudada ali no negócio? Eu ficava tentando ver qual era a luz que o fotógrafo tinha usado para fazer aquela foto. No passado a gente usava aquela mesma lupa do Contact Sheet para você olhar o seu... nas revistas. Você comprava as revistas internacionais, tipo... ficava olhando... Caso Fotô, Vogue, Número, revistas ou de fotografia em geral. Quais são as principais de fotografia internacionais aí, Ana? Ana é boa nisso. Vanity Fair... Não, de foto, Vogue. foto. Fala sobre fotografia de arte e tal. Não, eu vejo mais ou a Fotografe Melhor. Antigamente tinha muitas, né? Hoje em dia acabou isso, né? Porque o impresso tá acabando. Eu gosto do IMS, né? Que tem a Zoom. Tem a revista do Instituto Moreira Salles. Você tem a revista do Bob Wolfson, que é do Duran. Não, o Wolfson tem uma também, Sem Número, se eu não me engano, é do Duran. São revistas, mas as revistas são... eu vejo mais a Zoom, que é do que MS. É do Moreira Salles. Então, o que o fotógrafo fazia? Ele comprava essas revistas que antigamente você ia na banca. Tinha National Geographic também. Comprava uma revista. Mas é mais... E você ficava no contact sheet olhando o olho das modelos para imaginar, tentar entender qual era o tipo de luz, o tipo de modificador que o cara usava, se era contínuo, se era flash, mas se tinha mais coisa. É quase impossível, né? Não, dava para ver as direções, mas não dava para ver tudo. Eu vou te falar que fotografia de moda, assim, que você tinha uma mais impressão fácil de melhor, achar. você descobria muita coisa ali. Principalmente que eram mais próximas e tal, você via muita coisa. Mas hoje em dia, no tipo de fotografia que eu executo, é bem difícil de você... Hoje em dia o cara paga no Photoshop, se ele quiser. O que não faz muito sentido, né? Não, porque antigamente o cara tentava mudar para ninguém copiar. Isso era maneira... Mas não faz muito sentido, porque o brilho no olho chama atenção também para você achar a foto mais interessante, né? Falando nisso, eu lembrei de uma coisa. O meu pai tem um estúdio onde aluga-se ainda hoje para outros fotógrafos. Hoje menos, assim, mas muitos fotógrafos fechavam... Você tinha que trancar o estúdio. Que isso? Porque ele não queria que ninguém visse a luz que ele estava fazendo. A luz que o cara fazia era quase uma propriedade, quase uma linguagem, a assinatura do cara. Eu vi, por exemplo, uma vez, as campanhas da L'Oréal eram feitas nesse estúdio. E eles tinham um fotógrafo internacional, Kenneth Wheeler. Esse cara é fodaço. E esse cara era muito preocupado com isso. Ele usava outros modificadores de luz dentro do estúdio que não importavam em nada. Só para confundir quem visse.
Tinham muitos detalhes que estavam ali que não eram especificamente para o resultado, que eram para... E ele botava um pano em volta, como esse do óculos, mas atrás da equipe toda. Né? Essas fotos de publicidade tem uma equipe é surreal, gente. É igual quase um filme. Tem, às vezes 30, 40, 50 pessoas em volta daquilo. Então ele botava um pano em volta, além da porta do estúdio trancada, para ninguém ver qual era a luz, quem passasse, né? Porque você tinha, como eram vários estúdios, tinham outras fotos rolando, então alguém podia passar e tal. E até para não atrapalhar também, para ficar mais reservado. Mas tem isso. Mas é uma ilusão, eu acho. Por exemplo, eu que trabalho mais com fotografia com luz natural, muitas vezes a pessoa vem me perguntar qual era o flash que eu estava usando. Não estava usando flash nenhum. Rebatedor não. Ou era rebatedor, ou era uma luz de janela, com certa distância. Não tinha nada demais ali, entendeu? A gente acha que tem muita coisa para contar, né? Então, assim, a gente vai falar sobre muitos assuntos aqui. A gente quer falar bastante sobre equipamento também. Sim. Que acho que é uma dúvida muito grande das pessoas, né? E sem aquela análise profunda, técnica, mas sobre para que serve, qual é a função daquele equipamento, uma coisa um pouco mais soft, assim, para todo mundo entender e tal. Para não ficar pesado também. Não ficar pesado, né? A Ana, quem quiser aprender, vai lá na escola da Ana, ela ensina em outras escolas no Brasil inteiro, tem na internet aí, você consegue descobrir. Mas falar um pouco sobre o equipamento fotográfico para todas as áreas e aproveitar nosso conhecimento e dessas pessoas que vão vir aqui junto com a gente para discutir isso, né, Ana? Não, e o mais legal é você poder entrevistar uma pessoa, conhecer a experiência dela. A história daqueles caras, acho que é mais interessante, é onde a gente está mais interessado. Né? Eu acho que é mais forte. Pô, conhecer o Tony Genérico, conversar com ele, entender como que ele faz o trabalho dele é muito mais rico do que só simplesmente... Qual câmera ele usa. Qual ISO que ele usou. Isso daí não me interessa, entendeu? Até porque ele já usou todas as câmeras e todas as ISOs, no caso do Tony Genérico. Exatamente. Então, é legal conhecer a história, qual é a bagagem dele, quais são as referências dele. Isso que é bacana de ouvir. O Tony faz umas coisas muito legais, assim. Eu vi na época, eu tô falando... Esse estúdio em Nova York dele que eu fui foi em 94. Pensa aí. Eu tô com 42 anos agora, eu tinha 14. Ele ainda estava lá, depois ele veio para o Brasil e aí ele foi ser presidente da Abrafoto e ficou fazendo splash aqui. Ele já fazia splash lá. Ou seja, ele era um fotógrafo importante em Nova York. Ele era um cara importante na fotografia aí, mundial. O cara tem uma história bem grande, assim. Então. Eu assisti uma palestra dele num congresso que tinha em Campos, de Goytacazes, que tem uns 4 anos. A Ana é a menina das palestras e seminários. Ela sou gosta rata muito. de congresso. Eu vou muito. Porque eu acho que é importante você ouvir a referência, né? E você ver... Isso trouxe a gente aqui, né? Na verdade, exatamente. Na verdade, a gente está muito mais aqui falando disso por conta do seu interesse. Eu não sou tanto dessa área, né? Eu tenho um conhecimento de fotografia mais empírico ali, de foto, por conta desse histórico familiar e depois da minha própria carreira sozinho, né? Independente do estúdio do meu pai ou da carreira dele. Mas eu acho que muito essa discussão aconteceu numa primeira entrevista. A Ana já tinha um canal no YouTube e ela me chamou para uma entrevista, a gente ficou amigo, começou a trabalhar perto um do outro, se conhecemos, e ela me convidou para uma entrevista e isso aqui hoje está acontecendo muito por conta desse interesse da Ana em perguntar, em conhecer, em saber. Sou curiosa. E acho que é uma coisa bem legal. Inclusive foi a curiosidade que me trouxe para fotografia, né? Que eu não sou... Você veio de qual área? Eu vim de tecnologia. Na verdade, sim, sou o oposto do Ian. Porque eu cresci numa família que não acredita em arte, que não acredita em fotografia. Então, quando eu era pequena, a gente tinha umas revistas da National Geographic em casa. E eu ficava folheando, brincando com aquilo. Aí eu falava para minha mãe que eu ia ser fotógrafa. E ela falava, não vai não, porque isso não dá dinheiro. Dá dinheiro, sim. O Ian tá aí de prova, viu? E não, aí... eu não ganhei tanto dinheiro assim. Tem muitos fotógrafos bem-sucedidos, realmente. E aí, quando eu vim para o Rio para estudar, eu cresci no interior do Rio, em Miguel Pereira. Então, meu marido fala que eu sou minhoca, né? Porque cresci no interiorzão, assim. E aí, quando eu vim para cá, eu vim para fazer faculdade. E aí, eu estava entre psicologia, mas eu já era maluca. Eu falei, vou ficar pior, né? Então, eu vou fazer tecnologia. Que também não é muito lá essas coisas normal, né? Mas eu sempre fui muito curiosa. Então, a tecnologia era uma novidade na época.
Tanto que a minha mãe falava assim para as pessoas, minha filha está na faculdade. E aí as pessoas perguntavam, mas qual é a faculdade? Eu falava que era tecnologia, o pessoal já dava um passinho para trás, assim, tipo, opa, pessoa estranha. Então, mas tem a ver com fotografia, né? Tem. A fotografia hoje sempre foi, na verdade, uma tecnologia, mas hoje é super tecnológico. Sim, né? e me abriu muitas portas a tecnologia, porque eu trabalhei muito tempo com isso. Quando eu decidi migrar para fotografia, porque eu nunca larguei, né? Eu brincava que eu queria ser fotógrafa, minha mãe dizia que não. Quando eu fiz 15 anos, ela me deu uma câmera fotográfica analógica, que era o que eu usava para tudo, né? Eu era fotógrafa dos amigos. Quando surgiu a digital, eu comprei aquela Sony, aquela saboneteirazinha que todo mundo tinha. E aí eu fui fazer... eu fiz faculdade, terminei a faculdade, era muito estressante trabalhar com tecnologia, um ritmo puxado, né? Então eu fui procurar, como eu já era independente, já pagava minhas contas, eu já vivia sozinha, eu falei, agora eu vou fazer tudo que eu queria fazer voltado para a arte, que a minha mãe não deixava fazer, porque ela dizia que isso não tinha futuro. Então eu fui estudar dança, voltei a estudar fotografia, comprei uma câmera semi-profissional. Aí, como era muito de tecnologia, eu li o manual todo, falei, agora sim você fotógrafa. Li o manual todo e no manual só explica aonde estão os botões, né? Tipo, não explica a fotografia. Não te ensina a fotografia a ler o manual, difícil, né? Os cursos normalmente são... E aí eu fui estudar no ateliê da imagem, que era a escola mais antiga. Escola onde qualquer pessoa deveria ter estudado fotografia. Exatamente, que infelizmente acabou. Fechou, né? Na Urca, que era a mais famosa de todas, assim, ó, todo mundo indicava o ateliê. E aí tive a sorte de ter um professor de curso básico que era formado em Belas Artes também, ou seja, o cara, que é o Michele, ele veio já com uma bagagem de referência muito forte. Então eu tive uma base muito forte, tanto técnica quanto de referência, né? Sim. Porque ele apresentava o tempo todo pra gente as referências de história da arte e as referências da fotografia, assim. E tinha vários trabalhos, exercícios para fazer. E é um vício. Você começa e depois você não consegue parar. Então, eu comecei a estudar fotografia, era só por ser hobby. Tinha essa crença da família, né, que não tinha como viver disso. E aí, quando eu casei, em 2014, eu voltei de lua de mel, tinha uma semana de folga ainda no Rio. Eu já estava fazendo um curso técnico numa outra escola, que era a Escola de Imagem, que era uma filial de uma escola também muito antiga de Belo Horizonte, que era do Vinícius Matos. E aí estava fazendo um curso lá, que eles chamavam um curso de formação. Sim, para virar fotógrafo mesmo, já profissional. Né? Era, mas assim, eu só queria melhorar a minha fotografia, eu não pensava em ser fotógrafa. Sim. Né? Queria ter uma fotografia que fosse bacana, porque eu olhava as minhas fotos e achava que estava uma porcaria. Eu acho as minhas uma porcaria também. E falei, vou estudar a técnica para melhorar isso, estou precisando mais técnica. E era uma escola muito técnica, então eu fui para lá. E aí casei, estava voltando de lua de mel, eles me ligaram, falaram, a gente está com um curso do Vinícius, durante a semana são 2 dias, você não quer fazer? E aí eu falei, putz, vou fazer, né? Porque ele só dava curso durante a semana. E eu trabalhava, não conseguia fazer os cursos do cara, ele era super reconhecido já no mercado comercial, né? Um fotógrafo de casamento muito premiado. Essa é uma das áreas mais rentáveis da fotografia, né? Já foi. Hoje em dia não é mais. E aí eu fui fazer o curso com ele e ele pedia pra gente se apresentar e perguntar as nossas expectativas. E aí ele perguntou, qual a sua expectativa em relação ao curso? Eu falei, minha expectativa é só melhorar a minha técnica, porque eu não pretendo trabalhar com isso. E aí ele virou e falou assim, o que te impede? Pronto, aí ele largou essa pergunta, ele falou, não precisa me responder, é uma pergunta para você. Eu fiquei remoendo essa pergunta durante uns 6 meses, falei, cara, o que me impede é a crença que eu tenho. E você começou fazendo evento? Eu comecei fazendo fotografia de família. Porque aí, depois desses 6 meses que eu decidi que eu queria migrar para fotografia e trabalhar com fotografia, que sempre foi o meu sonho, né, de criança, que eu achava inalcançável, eu conversei com meu marido, ele achou que eu estava louca, eu falei, tá doida? Falei, tipo isso, né? Ele achou que era brincadeira, e aí eu comecei a me preparar. Eu falei, bom, eu tenho que me preparar porque eu sempre fui muito tímida, eu falei, vou ter que desenvolver um comercial aí para conseguir fazer essa migração. Eu já era sênior na TI, né?
já ganhava muito bem, então ter que voltar e começar do zero, né? Era um desafio. Então, eu fui fazer uma mentoria com o Vinícius, que ele tinha uma mentoria para fotógrafos justamente para fazer essa migração de carreira. Juntei dinheiro um tempo, e aí tive a sorte de ser mandada embora da empresa que eu trabalhava, que eu já não estava muito feliz. Sim. E aí, em 2015, eu falei, agora vai. E aí, em 2015, eu comecei... Com ensaios familiares. Com ensaios familiares. Eu já fotografava os amigos, né? Porque eu tenho muitos amigos da dança. Então, fazia vários ensaios com eles. Sempre assim, né? Mas era tudo... Não tinha coragem de cobrar, não tinha coragem de fazer nada. Não tinha site, não tinha nada. Tipo, eu não era... Diferente de hoje, que eu acho que as pessoas são muito corajosas, que elas compram a câmera, fazem um curso básico de 12 horas e já criam um Instagram, já se dizem fotógrafo, né? E já começa a fazer as coisas cobrando. Eu achava que era muita responsabilidade para mim me arriscar a fazer uma coisa que eu não me sentia pronta. Então, eu me preparei durante 4 anos. Eu comecei a estudar e fui. Até que em 2015 eu falei, não, beleza, agora eu acho que eu consigo. E óbvio que também não era... nada, né? Eu tava muito cru ainda. Mas eu estudei 4 anos antes de tomar coragem de me arriscar a dizer que eu fotografava, entendeu? Porque eu demorei ainda mais um tempo para dizer que eu era fotógrafa, sabe? Mas eu sou exceção. Eu sei que muita gente é mais corajosa. Por exemplo, de mim, que já nasci vendo fotografia, já sabia que aquilo era uma realidade profissional, né? Na verdade, para mim, inclusive... nessa outra entrevista eu te falo isso, eu tenho uma visão menos romântica da fotografia que a maior parte das pessoas. Eu tinha uma visão muito romântica. A fotografia tirava meu pai de casa, lembra disso? Então, assim, eu era uma criança que o pai saía para fotografar e só voltava de madrugada, às vezes eu não via. Então, é aquela relação do filho do engenheiro. Sim. Que vai na obra, vê a obra e o cara... Então, eu tinha essa relação. Eu vejo muito como uma profissão, como um trabalho. E minha referência, óbvio, foi meu pai, que é um fotógrafo grande e um super artista e fotógrafo. E depois o Jorge Tadeu, e aí... Jorge Tadeu! Maravilhoso! Tinha que ter a florzinha aqui da Jorge Tadeu. A florzinha do Jorge Tadeu, essa é velha também. Jorge Tadeu, a gente teria que fazer um adendo, assim, uma figurinha, porque... É um fotógrafo famoso de uma novela antiga da Rede Globo. Era o Fábio Assunção? Não, o Fábio Júnior. Fábio Júnior, verdade. Ele morre e vira uma árvore de flores. E aí, sensacional isso, eu era criança. Johnny essas não deve são minhas saber. Referências. Mentira. Meu pai é minha referência nesse caso. E outros fotógrafos que eu vi muito depois. E Vem Pen, né? Uma referência. Baldan, é um fotógrafo que está aí até hoje e que foi uma referência para mim naquele momento rebelde ali, que, né, você foi adolescente, então você... pai é referência, mas você fica meio na dúvida. Meu pai fazia uma fotografia publicitária, eu achava aquilo às vezes meio chato de fazer. E esse cara fazia moda, que foi a área que eu comecei a fazer. Então, é uma referência também. Fazia umas coisas bem legais com ring flash e tal. Mas, pessoal, essa é a nossa ideia. Exatamente. Somos nós dois aqui, Ian e Ana. A gente vai trazer muita gente legal. Não vamos citar os nomes agora, deixa isso em segredo, porque já tem gente convidada. Gente muito grande da fotografia. Gente muito importante, que já fotografou muita coisa no passado, fotografa muita coisa hoje. Muita história, e que ainda vai fotografar muita coisa. Gente muito especialista em várias áreas de fotografia. Então, espero que vocês fiquem com a gente. Curtam, comentem, compartilhem. A gente vai estar mais aqui, mais vezes. A nossa ideia é fazer primeiro essas entrevistas e depois gerar outros conteúdos para vocês. Coloquem suas dúvidas também, comentem, né, nos programas, o que vocês gostariam de saber, que é importante a gente ter esse retorno de vocês para poder trazer os convidados que vocês queiram, né? Que é uma troca isso daqui também. Total, a nossa ideia é falar para vocês, falar sobre fotografia, trazer as dúvidas de vocês. Então, essa troca é muito importante, a gente saber o que vocês querem saber, vai ajudar a gente a ter um norte, já que a gente está no início, né? Esse é o piloto, é o zero. Estúdios Brownie 0. Exatamente. E a gente vai ter muito mais pela frente. Espero que vocês gostem. Entrem no Instagram do Seu Pod, procurem. Se você tem interesse em fazer um podcast, se você está no Rio de Janeiro, vale muito a pena. Eles são os apoiadores desse primeiro episódio. A gente está aqui de convidado deles. Exatamente. Agradecer ao Johnny, ao pessoal da técnica, aos donos do espaço, que, pô, pra gente foi, assim... Incrível. Incrível estar aqui, né? A gente consegue aí, ó. Boa. Vocês gostaram? Foi tudo legal? Eu tô aqui adorando. Muito legal. A gente divagou muito aqui sobre várias coisas. Pena que você sumiu no meio, Johnny. Você ficou... A gente devia ter te chamado mais.
Não, eu não queria interromper, o papo tava fluindo, eu tava aqui. Teve até algumas piadas aqui que eu queria muito fazer. O Carlos Alberto de Nóbrega ia se orgulhar de mim, mas eu preferia. Não. Falado. Tinha que ter feito. Tinha que ter feito. Não, mas vamos fazer nas A próximas. voz do além é o Johnny, que é o nosso diretor aqui. Que tem um canal também. Tem um canal também dele. Qual é o nome do seu podcast, Johnny? Eu é falando em vídeo. Olha que sugestivo. Tá ali. Falando em vídeo. Sugestivo. E aí, tá aqui então, seu pod. Esse lugar aqui, que é na Barra da Tijuca, que acolheu a gente, deu uma super oportunidade pra gente. Tá Sim. aqui acreditando nesse projeto, né? Muito grata por isso. E aí vamos finalizar, né? Por hoje. Por hoje é só, pessoal. O que mais? Mais alguma coisa, Aninha? Não, aí a gente já vai Agradecer deixar. ao Rafa, nosso operador que tá aqui. Sim, brigadão, Que Rafa. Foi top. Super atencioso com a gente. A primeira arte, né, que eles fizeram pra gente. A primeira arte, exatamente. O logo que estava aqui, que é o do Estúdios Brown, eles fizeram agora correndo. A gente não tem um logo do podcast ainda. A gente tá... A Ana tem um logo da escola, que foi baseado no logo da escola, isso aí. Exatamente. E ficou muito bom. Como é que é o nome dela? Tainá, que fez obrigada. correndo pra gente estar ali fora. Tainá, Maravilhoso. obrigado. Você arrebentou. E, pessoal, espero que vocês gostem. É só um início. Isso. Tem muito mais para vir. Coisas muito interessantes. A gente está muito empenhado nisso. Já tem um tempo aí, tem aí uns 2 meses já que a gente está para que isso aqui na aconteça. produção, né? A gente vai apresentar parceiros muito legais que têm a ver com o mercado de fotografia. Se você é fotógrafo, quer ser fotógrafo, pensa em fotografia, Já quer ganhar gosta dinheiro. de fotografia, vem com a gente. Exatamente. E já aproveita, né? Já que esse vídeo já vai ficar gravado como 0 no nosso canal, aproveita já, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as novidades. Curte, compartilha. A gente vai estar em outras plataformas além do YouTube. Sim. Quase todas as plataformas. Instagram, TikTok. E todos os canais de podcast aí. Exatamente. Tá bem? Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.